Olá pessoal, aqui é o Silva e eu venho para fazer uma narração da primeira parte da Lei Orgânica Municipal, daquilo que vai ser cobrado no concurso, da Prefeitura Municipal de Teresina na especialidade fiscal de serviços públicos. Essa primeira parte ela consta dos seguintes tópicos, iniciando com o título 1 da Organização Municipal, título 2 dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos, título 3 da Competência Municipal, com o capítulo 1 da Competência Privativa, capítulo 2 da Competência Comum, capítulo 3 da Competência Suplementar e até o capítulo 4 das vedações. Então essa primeira parte ela vai do título 1 ao título 3 até o capítulo 4 das vedações. Vamos para o vídeo. Lei Orgânica do Município de Teresina. Título 1 da Organização Municipal. Artigo 1º. O município de Teresina, sede da capital do estado do Piauí, é pessoa jurídica de direito público interno, tem autonomia política, administrativa e financeira, é organizado e regido pela lei orgânica na forma da Constituição Federal e da Constituição Estadual. A soberania popular, artigo 2. A soberania popular será exercida nos termos da lei, mediante sufrágio universal para a escolha dos representantes políticos, iniciativa popular no processo legislativo, participação popular nas decisões do município, ação fiscalizadora da administração pública. Artigo 3º. O município terá como símbolos a bandeira, o hino e o brasão, instituídos em lei. Artigo 4º. O território do município é aquele definido em lei estadual, conforme os preceitos da Constituição do Estado. Parágrafo 1º. A sede do município, dar-lhe o nome, tem categoria de cidade. O território municipal poderá ser dividido em administrações regionais, criadas, organizadas e suprimidas por lei, observadas as disposições da Constituição Federal e Estadual e o disposto nesta lei orgânica. Artigo 5º. O patrimônio do município é constituído pelos bens móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertençam. Parágrafo único. O município tem direito à participação no resultado das explorações de petróleo, de gás natural, de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais existentes no seu território, bem como na compensação financeira por essa exploração. Artigo 6º. O município reger-se-á nas relações jurídicas e nas atividades políticas e administrativas pelos seguintes princípios. Inciso 1º, a cidadania. Inciso 2º, a dignidade da pessoa humana. Inciso 3º, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Inciso 4º, o pluralismo político. Inciso 5º, o respeito ao Estado de Direito. Inciso 6º, a moralidade e a transparência dos atos administrativos. Inciso 7º, a idoneidade dos agentes públicos. No artigo 7º, ele trata dos objetivos fundamentais do município. Artigo 7º, são objetivos fundamentais do município o desenvolvimento integral, potencializando seus recursos humanos e naturais, a constituição de uma sociedade livre e justa, a melhoria da qualidade de vida da população e a redução das desigualdades sociais, o estímulo ao espírito comunitário e ao exercício da cidadania, a promoção do bem de todos, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. No inciso 6º, a preservação das condições ambientais adequadas à qualidade de vida e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Título 2.
dos direitos e garantias individuais e coletivos. Artigo 8º. O município garantirá no seu território e nos limites de sua competência aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados na Constituição Federal e Estadual, bem como daqueles constantes nos tratados e convenções internacionais firmados pela República Federativa do Brasil. Artigo 9. Ninguém será discriminado ou privilegiado em razão de nascimento, etnia, raça, cor, sexo, deficiência física ou mental, idade, estado civil, orientação sexual, convicção religiosa, política ou filosófica, trabalho rural ou urbano, condição social ou por ter cumprido pena. No parágrafo único, o município estabelecerá na lei, dentro do âmbito de sua competência, as sanções de natureza administrativa para quem descumprir o disposto neste artigo. O direito de tomar o conhecimento de informações a seu respeito que constarem nos registros ou cadastros de órgãos municipais, o direito de petição e representação aos poderes públicos municipais em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso do poder. Vamos só voltar bem aqui na página anterior, para a gente reforçar, do que nós realmente estamos lendo ou estudando. No título 2, dos direitos e garantias individuais e coletivos, iniciando-se com o artigo 8º, onde ele vem dizendo que o município garantirá no seu território e nos limites de sua competência aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados na Constituição Federal e Estadual, bem como daqueles constantes nos tratados e convenções internacionais firmados pela República Federativa do Brasil. Então, o município garantirá no seu território e nos limites de sua competência aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados na Constituição Federal e Estadual. Artigo 9º. Ninguém será discriminado ou privilegiado em razão de nascimento, etnia, raça, cor, sexo, deficiência mental ou idade, estado civil, orientação sexual, convicção religiosa, política ou filosófica, trabalho rural ou urbano, condição social ou por ter cumprido pena. Parágrafo único. O município estabelecerá. Parágrafo único. O município estabelecerá na lei, dentro do âmbito de sua competência, sanções de natureza administrativa para quem descumprir o disposto neste artigo. Aquilo que está disposto no artigo 9º. Artigo 10. São assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxa, assegurados a todos, independente do pagamento de taxas. Inciso 1º. O direito de tomar conhecimento de informações a seu respeito que constarem no registro ou cadastro de órgãos municipais. O direito de petição e representação aos poderes públicos municipais em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso do poder. A obtenção de certidões em repartições públicas municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Parágrafo único. Ninguém será prejudicado de qualquer forma, ou discriminado pelo fato de litigar com o órgão municipal no âmbito administrativo ou judicial. O município atuará, artigo 10, o município atuará em cooperação com a União, Estados, visando coibir a exigência de atestado de esterilização e de teste de gravidez como condição para admissão ou permanência no trabalho. Título 3 da competência municipal, capítulo 1. Da competência privativa ao município. Inicia-se pelo artigo 12, onde ele escreve que ao município compete prover a
tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente as seguintes atribuições: legislar sobre assuntos de interesse local, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas, preços e taxas dos serviços públicos, tarifas dos serviços de táxi e mototáxi, horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviço, e também as datas de feriados municipais, os limites das zonas de silêncio e de trânsito em condições especiais, bem como sinalizadas, os limites das zonas de silêncio e de trânsito em condições especiais, bem como as sinalizadas, dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal, organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico dos seus servidores, estabelecer servidão administrativa necessária à realização de seus serviços, prover o adequado ordenamento territorial de sua zona urbana e núcleos habitacionais rurais mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo, elaborar e executar o plano diretor de desenvolvimento urbano, conceder licença para competência privativa do município também, conceder as licenças, né? E dentre elas essas que estão aqui descritas na lei, que são as que devemos observar. Né? Então ele deve conceder licença para a localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, a fixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas e utilizações de alto-falantes para fins de publicidade e propaganda. Ele também deve conceder licença para o exercício do comércio eventual ou ambulante, para a realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais, prestação dos serviços de táxi e mototáxi, fiscalizar nos locais de venda o peso, as medidas e as condições sanitárias dos gêneros alimentícios, executar obras de abertura, pavimentação e conservação de vias, drenagem fluvial, construção e conservação de parques, jardins, hortos florestais e estradas, bem como de sinalização e fiscalização do tráfego de veículos. Também é competência privativa do município, a edificação e conservação de prédios públicos municipais, dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos, cassar licença concedida pelo município ao exercício de atividade ou ao funcionamento de estabelecimentos que tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinar o fechamento do estabelecimento. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício de seu poder de polícia administrativa. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas e realizar operações de crédito. Integrar o consórcio com outros municípios para a solução de problemas comuns. Dispor sobre a organização da administração municipal, direta e indireta, inclusive autárquica e fundacional. Dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens, assim como aquisição de novos bens e aceitação de legados e doações. Dispor sobre a denominação, numeração e emplacamento de logradouros públicos. Elaborar as leis referentes ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. É competência também organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, entre outros, os seguintes serviços: transporte coletivo urbano intramunicipal e intramunicipal, abastecimento de água e esgotos sanitários, mercados, feiras e matadouros locais, cemitérios e serviços funerários, iluminação pública, limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo,
interditar edificações em ruína em condições de insalubridade e as que apresentem as irregularidades previstas na legislação específica, bem como fazer demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos. Compete também ao município prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, a remoção e destino do lixo domiciliar e outros resíduos de qualquer natureza. Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, estabelecendo os prazos de atendimento. Compete também ao município, privativamente ao município, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado os programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Então, compete ao município manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado os programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Também organizar os serviços de mototaxistas no município e também compete constituir a guarda municipal destinada à produção de seus bens, serviços e instalações, conforme expuser a lei. Aqui no capítulo 2, né, nós temos sobre a competência comum. Da competência comum, artigo 13. Né? Então, ao município compete em comum com o Estado e União zelar pela guarda das constituições, das leis, das instituições democráticas e pela conservação do patrimônio público. Então, compete zelar pela guarda das constituições, das leis, das instituições democráticas e pela conservação do patrimônio público. Planejar seu desenvolvimento econômico e social em articulação com as demais áreas do governo, quando for o caso. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Proteger os documentos, as obras e os bens de valor histórico, artístico, cultural e turísticos, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Então, é também de competência do município, em comum com o Estado e a União, proteger os documentos das obras e os bens de valor histórico, artístico, cultural e turístico, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Também de competência em comum com o Estado e a União, promover a recreação e o lazer, executar programas de alimentação escolar, executar programas de alimentação escolar, prestar assistência nas emergências médico-hospitalares, nos pronto-socorros, por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituições especializadas. Manter a fiscalização sanitária dos estabelecimentos hoteleiros e de vendas de produtos alimentícios, bem como das habitações. Promover a segurança pública e a defesa social no que compete ao município. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar os parques, as florestas e a fauna. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de recursos hídricos e minerais em seu território. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Estimular a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, os programas de educação infantil e de ensino fundamental. Prestar serviços de atendimento à saúde da população, cuidar da saúde e assistência pública, dar proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Estabelecer e implementar políticas de educação para a segurança no trânsito.
Capítulo 3. Das competências suplementares. Artigo 14. Ao município compete suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptá-las à realidade local. Parágrafo único. O município, ao exercer suas competências concorrentes e suplementares, procurará articular-se com os órgãos estaduais e federais competentes, quando for o caso, de modo a ser mantida a unidade de diretriz e evitada a duplicação de esforços. Então, o parágrafo único ele está nos informando que o município, ao exercer suas competências concorrentes e suplementares, procurará articular-se com os órgãos estaduais e federais competentes, quando for o caso, de modo a ser mantida a unidade de diretriz e evitar duplicação de esforços. Capítulo 4. Das vedações. Artigo 15. Ao município é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvadas na forma da lei a colaboração de interesse público. É vedado também subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa escrita, rádio, televisão, serviços de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária com fins estranhos à administração. Recusar ferir os documentos públicos. Parágrafo único. Revogado. E continua na parte 2. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima.